Olá, meu irmão, minha irmã, feliz domingo, paz de Cristo no teu coração. Domingo muito especial, é o terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, aquela alegria do vigia que já sabe que a noite está no fim porque já vê os primeiros raios da aurora. A aurora da nossa vida é Jesus Cristo, o sol da justiça que está chegando no Natal. Liturgicamente, nós já vivemos esse domingo naquele espírito, no espírito de uma profunda alegria, porque sabemos que está próximo o dia da salvação, está próximo o toque do céu na terra, a eternidade entrou na história. E esse é o motivo da nossa alegria, a certeza que nós temos de que Jesus está vindo. Meu irmão, minha irmã, peçamos o Espírito Santo de Deus sobre nós nesse dia. Peçamos que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós abundantemente, que nos ajude, que nos encoraje. Esses dias tive muitas alegrias e isso também é a ação do Espírito Santo de Deus me encorajando para viver esse momento. A alegria do encontro com tantas pessoas que me disseram carinhosamente que me acompanham, que rezam comigo por aqui, que de alguma forma eu trago consolo. Uma pessoa me disse no tempo que nós estávamos lutando com a doença do meu marido, dizia ela, sua palavra aquecia o nosso coração, ajudava a nossa vida. Meu Deus do céu, só pode ser Deus, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que faz com que minhas palavras tenham de alguma forma um serviço, uma serventia para enternecer, amorizar, consolar os corações. Louvo a Deus por isso, louvo a Deus pelos encontros. Os encontros que acontecem todos os dias, através deste encontro, deste momento de oração. Por isso que eu peço, vinde Espírito Santo, vinde em socorro da minha fraqueza, vinde em socorro das nossas limitações, vinde Espírito Santo completar o que falta, iluminar o que está escuro, enternecer o que está duro, regar o que está seco. Vinde Espírito Santo, dai-nos a tua graça, dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua misericórdia. Vinde Espírito Santo para que nós possamos viver este momento em profundidade, para que nós possamos fazer esta experiência profunda do amor de Deus através da Sagrada Escritura. Vinde Espírito Santo, é o que nós te pedimos. Vinde Espírito Santo. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo é o 11, os versículos de 2 a 11. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Porque hoje é o domingo da alegria.
Olha o que Jesus disse aos discípulos de João Batista. E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Ou seja, a promessa messiânica se cumpre plenamente. Quando a gente escuta no Evangelho de Lucas, Jesus entrar na sinagoga e ler um trecho do profeta Isaías que diz que no tempo da salvação isso aconteceria, e ele diz: agora é o tempo da graça, este é o tempo da graça. A gente entende o que aconteceria quando Jesus lê em Lucas, e agora no texto de Mateus a gente vê aconteceu. As promessas de Isaías, lembradas por Jesus no início do seu ministério, estão sendo cumpridas. E não estavam sendo cumpridas naqueles dias, continuam sendo cumpridas hoje. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, meu irmão, minha irmã, não apenas da cegueira do corpo, mas da cegueira da alma, com Jesus ela acaba. Não apenas a surdez do ouvido, ou a mudez da boca, mas do coração. A incapacidade de escutar a Deus, a incapacidade de escutar o outro, em Jesus é curada. Não apenas a incapacidade física de andar, porque muitos que têm esta e outras incapacidades veem muito, enxergam muito, ouvem muito, falam muito e não apenas andam como voam, mas sobretudo a capacidade de não dar passos, Senhor da própria história. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus renova. O mesmo Jesus que disse aquilo aos discípulos de João, realiza no hoje da história a sua obra. Esta é a razão da nossa alegria. Não é apenas um fato histórico que olhamos à distância, mas é uma realidade no nosso hoje, no nosso agora. Jesus realiza, não realizou apenas, realiza. É a plena realização das promessas messiânicas. Alegres, felizes nós somos, porque cremos e tomamos posse desta realidade. Que assim seja, meu irmão, minha irmã. Tome posse. Jesus realiza maravilhas em sua vida. Tome posse das maravilhas de Deus. Aí está a razão da nossa alegria. E que Deus mesmo te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.